Olá, turma C, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma aula de tecnologias digitais. Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal. Hoje a gente vai falar sobre esse aparelhinho bonitinho aqui, ó. Todo mundo conhece, mas vocês sabem como ele chegou até o formato e a tecnologia de hoje? Não? Vamos lá então ver um pouquinho mais sobre isso então? O celular, para quem não sabe, ele surgiu por volta dos anos 80. Lá nos Estados Unidos, com a invenção do Dynatac 8000X. O que consistia o primeiro aparelho? O Dynatac consistia em apenas fazer uma ligação de um aparelho móvel. Essa era a ideia. Até então, não se tinha aparelhos móveis. Todos os aparelhos, como a gente viu na aula passada, eram aparelhos fixos. Então, a ideia era criar um aparelho que fosse móvel, que se desse para se locomover. Por volta dos anos 80, esse aparelho começa a entrar em vendas e chega no Brasil. Início dos anos 90, ele chega no Brasil. Inicialmente, esse primeiro modelo da esquerda aqui, ele chega nas lojas. Ele é ainda o Dynatac 8000X. E ele ainda tem alguns sérios problemas que ao longo do tempo foi evoluindo. Que é, ele era muito pesado, muito caro, e principalmente pouca funcionalidade, ou seja, ele só fazia ligação e ele era muito pesado para você se locomover com ele. Já pensou colocar um celular desse tamanho no bolso? Tanto que apelidaram esse aparelho na época de tijolão, porque ele tinha quase que o tamanho e a semelhança de um tijolo mesmo, ele era bem grande. Então, a funcionalidade dele era muito pouco. Logo depois, nos anos subsequentes, a Motorola, que era a fabricante do modelo, lançou o StarTAC, que é esse outro aparelhinho aqui, que ele é um modelo flip, ou seja, que ele é de abrir e fechar. Bem menor e mais móvel, mas ainda tinha alguns problemas. Ele continuava muito caro e tinha poucas redes, ou seja, ele não tinha tanta funcionalidade para você se locomover com ele, porque algumas regiões não tinham rede ainda para esse aparelho, o que dificultava bastante a sua popularização. Mas anos depois, início dos anos 2000, surgem os aparelhos que revolucionaram o mercado na época, que revolucionou e popularizou esses aparelhos, que são esses aparelhinhos bonitinhos aqui, ó. Percebe que agora eles são pequenos, mais ou menos um tamanho assim, mais ou menos, uns 20 centímetros, uns 15 centímetros mais ou menos, bem pequenininho e bem mais modernos. Aqueles já conseguem enviar mensagem de texto. Logo depois, alguns outros aparelhos já vêm com rádio FM, então eu tenho um aparelho que já traz uma certa tecnologia a mais e uma comodidade maior. Então ele passa a se popularizar e, consequentemente, os preços começam a cair, já que eu tenho vários outros fabricantes. Aqui eu tenho apenas uma fabricante, aqui eu já tenho outros fabricantes. Aqui, por exemplo, eu tenho a Siemens e a Nokia, que entram no mercado e revolucionam esse mercado. Logo depois, eles ganham um incremento de uma nova funcionalidade muito importante que todo mundo gosta hoje em dia aí. Quem nunca tirou sua foto aí, gravou seu TikTok hoje? Então a gente tem o quê? As câmeras. Então as câmeras chegam por volta de 2003, 2004 nos aparelhos. E os aparelhos começam a ganhar novas funcionalidades e novas aparências. Começam a vir aparelhos mais coloridos, os modelos flip, que são de abrir e fechar, voltam também. Então, eu tenho uma grande funcionalidade nesses aparelhos. E vários outros fabricantes. Aqui, por exemplo, aqui eu trouxe 9 aparelhos diferentes aqui. Então, tem vários fabricantes fabricando aparelhos de telefone móvel, os aparelhos celulares. Então, esses aparelhos começam a se popularizar e difundir. Juntamente com o quê? Com o aumento da rede de telefonia móvel. Logo depois, eu tenho uma outra revolução nos modelos de aparelho celular. Em 2005, surgem os aparelhos com MP3 e câmera digital. Então, as câmeras surgem nos aparelhos e também a funcionalidade de MP3. Como a gente pode ver aqui, eu trouxe alguns modelos aqui para vocês com visor colorido e com câmera. Isso era revolucionário na época, apesar da qualidade ainda baixa, mas os modelos revolucionaram o mercado. Até então, para se gravar um vídeo ou tirar uma fotografia, eu tinha que ter o quê? Uma câmera. Só que isso agora estava presente o quê? Nos aparelhos celulares. Então, revolucionou o mercado na época e o modo como se utiliza o celular também. Anteriormente, eu só podia enviar mensagem de texto, ouvir rádio e fazer ligação. Agora não, agora eu já posso tirar foto, gravar vídeo e ouvir músicas em MP3, ou seja, a gente conseguia colocar músicas no celular. E surge uma nova tecnologiazinha que
todo mundo conhece hoje em dia, né? O Bluetooth. O Bluetooth começa a surgir também por volta dos anos de 2005, 2006. Ainda de maneira um pouco rústica, de pouco alcance, mas já era o Bluetooth, o conceito do Bluetooth era o mesmo já nessa época. Logo depois, começam a surgir vários outros modelos que vão revolucionando e dando uma nova cara aos aparelhos. Aqui, como a gente pode ver, eu trouxe alguns aparelhos que faziam sucesso por volta dos anos de 2008, 2007, 2006. São aparelhos aqui de algumas marcas diferentes, modelos diferentes, mas que estão presentes o quê? Nessa época no mercado. E que revolucionou também a maneira de se utilizar o celular. Aqui eu trouxe um modelo V3 que também revolucionou, trouxe um visor mais colorido, um designer diferente. É um modelo flip também, que é aquele de abrir e fechar, que hoje em dia a gente não utiliza mais, mas ele sempre esteve presente e era sinônimo de designer nessa época aqui ainda. Aqui eu trouxe alguns preços de alguns aparelhos da época. Se você observar aqui, eu tenho aqui à esquerda eu tenho alguns aparelhos um pouco mais antigos e à direita eu tenho depois um pouco mais modernos. Aqui na esquerda você pode ver que eu tenho aparelhos de R$ 250 até R$ 1.400. Então eu tenho vários modelos. Aqui eu tenho modelos flip, tenho modelo de bastão ainda, que é o popular que tinha na época. Logo depois essas tecnologias começam a se difundir, esses preços começam a cair um pouco mais. Em 2007, chegam os aparelhos, os famosos smartphones que a gente conhece hoje, com telas touchscreen, com funcionalidades que até então só se tinha no computador. É impensado eu acessar o celular, eu acessar a internet pelo celular, que até então era muito ruim, não se tinha rede, e os celulares também não comportavam esse acesso à internet. As páginas teriam que ser carregadas de maneira diferente. Hoje em dia isso acontece, mas naquela época não. Então, em 2007, a Apple lança o iPhone 1, que é o primeiro celular touch e o primeiro smartphone lançado no mundo nessa época aí, que revolucionou totalmente a indústria, traz uma câmera com uma qualidade maior, traz um sistema operacional totalmente diferente, surge um novo modelo de celular, que é o que a gente conhece hoje, até chegar nesses smartphones que a gente conhece hoje. Em 2008, a indústria tenta se revolucionar e tentar lançar algumas concorrências ao iPhone, ao smartphone, que são os celulares com teclados modelo QWERTY, que são esses modelos com teclados embutidos no celular. Você puxava ele e saía um teclado de dentro dele para você utilizar. Como a gente pode perceber hoje, eles não deram muito certo no mercado, porque é muito mais prático você mexer apenas com seus dedos do que você ficar puxando um tecladinho de dentro do seu aparelho toda hora que você quiser utilizar. Então, é bem mais prático você usar um smartphone. Em 2011, lançam-se outros modelos. A indústria percebeu que a nova tendência era aquela, então, do iPhone e lança o quê? Os novos smartphones de várias outras marcas, vários outros modelos, com sistema operacional Android, que é concorrente do iOS, que é o do iPhone. Então, lança-se novos modelos e a indústria começa a abraçar o smartphone. Então, começa a surgir novos aplicativos, aí surge o WhatsApp, as redes sociais e a internet cada vez mais presente nos celulares, o que popularizou e transformou a maneira de se usar o telefone, o celular. Então, hoje em dia quase não se tem mais o quê? Telefones fixos. Você quase não encontra mais telefone fixo por causa desse aparelhinho aqui, ó. É muito mais prático eu ter um telefone que eu posso levar ele para qualquer lugar, consigo acessar a internet, jogar, fazer uma infinidade de coisa nele, do que eu ter um telefone fixo em casa, na sala da minha casa, onde eu posso utilizar ele apenas lá. É bem mais prático utilizar esse bonitinho aqui. Então percebe que ele tem todo um processo de evolução, mas sem contar que esse processo transformou também a maneira da gente viver. A gente hoje é praticamente dependente do aparelho celular. A gente consegue fazer inúmeras coisas. Você deve estar assistindo essa aula possivelmente também em um aparelho desse. Então, tem multifuncionalidades apenas em um único aparelho, o que revolucionou não só a indústria, mas também o modo de se viver no mundo. Vamos para a nossa atividadezinha de hoje, então? Para a nossa atividade de hoje, pegue seu caderno, faça o cabeçalho, assim como tem aqui na tela, quem não tem um modelo ainda. E logo depois a gente trouxe 3 perguntinhas básicas aqui, bem facinhas para você responder. O primeiro modelo de celular, ele era grande e caro ou barato e pequeno? Responda para a gente aí. Número 2, desenhe o seu celular.
ou de algum familiar. Não se esqueça de pintar sua obra de arte, hein? Número 3, desenhe o símbolo do aplicativo do celular que você mais gosta e em seguida liste 3 coisas que você mais gosta de fazer no seu celular. Não se esqueça de colocar o nome do aplicativo também, hein? Então, essa é a nossa atividadezinha de hoje. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau!